do estado, passar um pouco da minha experiência, né, minha vivência com a educação física, com a atividade. Meu nome é Devair, mais conhecido como Coiote, né, que se consolidou no ramo artístico, graças a Deus. O que me motivou, na verdade, a entrar na educação física foi que o meu ramo é capoeira. Então eu me iniciei na capoeira há 20 anos e quando eu identifiquei um problema cardíaco, né, mais conhecido popularmente como sopro, né, então o médico me falou que eu precisava fazer uma atividade física. Eu pensei, eu já corro todo dia, jogo bola, sou uma criança ativa. E ele falou assim, não, isso aí não é uma atividade física, isso é uma brincadeira do cotidiano, você precisa de um local sistematizado para fazer atividade, sistematizado, onde tem um profissional, né, que ele dita as regras, que ele domina a modalidade que ele está fazendo aí e vai conseguir colocar uma metodologia para você, né, e isso vai ajudar a você sanar a sua restrição. Capoeira foi minha base, capoeira me levou ao circo. Do circo, que é a mãe de todas as artes, eu frequentei um ambiente onde eu tinha, aí sim, eu fiquei sem chão mesmo. Porque no circo, velho, eu entrei como capoeira, cheguei lá, tinha uma prova, tinha a pessoa que fazia o tecido, que não é pra mim, né, tá? E trampolim, malabares, e magia. Eu falei, agora que eu tô sem chão mesmo. Só que aí que tá, como lá eu tinha acesso a isso, eu não precisava ir fazer uma faculdade, ou fazer um curso, ou ter uma outra vivência em outro lugar no céu, eu tinha tudo em mãos. Então, se eu queria saber um pouco mais da acrobacia, como que eu posso desenvolver o meu corpo para a acrobacia, tinha um cara que era a prova. Eu faço isso. As pessoas são muito regradas em se tratando da sua modalidade. Então, eu vivenciei um ambiente de educação do físico muito rico, que foi o circo. Então, lá, por que pareça, quando eu fui para a faculdade, eu já era da capoeira, já era da acrobacia, já era do circo, e eu acabei dentro da faculdade dando aula, porque eu fiz parte do projeto e eu dei aula de ginástica geral, trampolim, e aí as coisinhas eu dei aula de tecido, porque eu sabia um pouquinho de cada coisa. Então, através do meu conhecimento corporal, de conhecer o meu corpo propriamente dito, eu consegui passar um pouquinho para cada um. E tirar bloqueios, né? Porque às vezes faz, não consigo virar uma cambalhota, tenho trauma. Então eu tinha um jeitinho, porque um passou a cambalhota para mim, o outro passou, e eu vivenciei várias coisas, não precisei usar a minha criatividade, eu já tinha uma gama assim, de possibilidades de eu trabalhar com qualquer público, entende? E eu entrei na faculdade dando esse suporte para outras pessoas, isso são palavras dos outros, né, que de repente eu até ajudei a pessoa a desenvolver também, porque já trabalha, as pessoas entram numa faculdade e trabalham com alguma coisa. Então, e aí eu falei que quanto mais você passa, mais você aprende. Então, na faculdade, quanto mais eu passei lá, mais eu aprendi a prática, né? Que a teoria, nossos mestres lá nos passaram e nos deram, e realmente a faculdade dá uma base mesmo. Você pode chegar, né? Tem professores lá que até hoje eu lembro e aprendo com coisas que eles falaram para mim. Se eu não tenho nada na mão, eu procuro, vou na pesquisa científica. Eu vou lá, vejo o que estão falando, entendeu? E a partir daquilo a gente tem um senso crítico e essa parte construtivista mesmo, a gente pega, segue a linha de coisa que a gente se forma, né? Isso já se formaram com outras faculdades. Então quer dizer, eu estou fora do mercado. Não, você vai lá, pega e direciona, aí você volta. Então é assim que eu faço na questão do corpo, né? Se eu quero uma pessoa que é uma atleta de pole dance, eu nunca fiz pole dance, só que eu sou educador físico. Então eu vou educar o físico dela, não a modalidade em si. Então eu ajudo a ela conseguir uma performance na modalidade dela. Ele é um bailarino já, né? Não é um dançarino mais. É um bailarino. O que eu, como educador físico, posso fazer para que ele melhore a performance dele, porque ele trabalha com o corpo, e também a parte metodológica, né, que a gente aprende na faculdade também, aprendemos também com outras pessoas que já o fazem dessa forma. Confiar em si mesmo, né? Porque se eu não confio em mim, meu aluno vai confiar como? Né? Então, na primeira instância, fala assim, não, eu não considero um bom, eu me considero um professor que está galgando sempre um estado melhor, porque, aquele que fala que sabe tudo, não sabe nada.
né? Então aquele que está aprendendo sempre, aquele está no caminho certo. Então eu me considero no caminho certo por conta dessa preocupação. O dia que você não se preocupar, beleza, eu tenho uma dor no joelho, mas fica de boa, só fazer um agachamento não dá nada, entendeu? Aí, não, corre. Quando a pessoa faz isso, corre. Eu quero aprender o salto, você vai ali, pula, grupa e gira, legal, fuge desse cara, entendeu? Porque a pessoa tem que sentir firmeza. Então é até uma covardia eu falar que eu não sou, porque eu tive bons professores também, né? Eu me formei, né? Então peguei meu crédito, estou liberado para trabalhar. Só que a cada momento eu vejo que eu não sei nada. Quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu não sei nada. Até porque quem já fez a parte científica, tem pessoas pesquisando sempre, pesquisa ali e chegou num veredito. Mas já tem outros pesquisando aquilo que você pesquisou. Então, não tem como você falar, e eu nem falo, é isso. Não, segundo, né, o que a gente tem estudado, né, a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas eu me considero um bom profissional assim. Sem contar que tem pessoas, cada pessoa tem um biotipo diferente, um tipo de problema diferente. Então é aquela coisa, né? Não tem receita de bolo. Então você tem que montar especificamente para aquela pessoa, lidar diretamente com aquela pessoa, é bem específico, né? Uma coisa que eu ouvi muito na faculdade dos professores é individualidade biológica. Ou seja, aquela pessoa, você dá aula coletiva. Você, mesmo dando aula coletiva, você ainda vai ver a individualidade, porque às vezes a pessoa está lá, ele está puxando o passo para cá, a pessoa está girando para lá. Ele não pode simplesmente passar uma borracha, não, eu vou vedar meus olhos, não vou ver aquilo não, eu vou terminar minha aula. Porque realmente você falou de coração, você se preocupa, então nós temos que nos preocupar mesmo. Então, cada um é um indivíduo, nós trabalhamos pelo indivíduo. Se fosse para passar uma mensagem para nós estudantes da sala, o que você aconselharia, ou uma palavra amiga para todos nós da sala? O primeiro B. O primeiro B é o seguinte, eu sempre tive medo. Então é o meu medo que me motiva a continuar sempre. Por que medo? Eu entrei na faculdade para eu adquirir um conhecimento. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu não sabia nada. Eu continuei achando mais ainda. Então o meu conselho é assim, você se deparar com uma situação, você fala assim, eu não sei, mas eu vou buscar o conhecimento. A todo momento. E para quem diz que a faculdade de educação física é uma faculdade do pai, o filho não sabe o que é da vida, vai fazer educação física. Esse aí pode fugir, ou ele vai se formar para ter certeza que ele não vai seguir a área. Entendeu? E pela importância que tem, né, o profissional da área de educação física. Porque essa palavra é forte, remédio não farmacológico, ou seja, a pessoa não precisa esperar chegar a restrição para ela começar a se cuidar. Né? Então a responsabilidade de vocês, a nossa, né, para pesquisar, estudar, porque o mundão está aí e está cada vez pior em relação a maus hábitos, né, inatividade física na infância, até mesmo crianças, adolescentes, adultos que já não acham que não precisam, aí quando começa a chegar numa certa idade, aí vê que tudo naquele pacotinho vai chegando, você recebe assim e fala, o que eu vou fazer? Aí joga no colo do educador físico. Nessa hora o pessoal vai saber que nós somos muito importantes. Ainda eles não estão achando muito não, né? Então vai depender de vocês estudarem, né? E igual ela falou, do profissional, procura ser, né, o melhor ou estar entre os melhores, estudando.